Estamos aí. Vamos lá então. Vou perguntar, hein? Resolução do Senado Federal permite que a alíquota do imposto de transmissão causa morte seja progressiva em razão do valor do bem. Resolução do Senado permite que a alíquota do ITCD seja progressiva em razão do bem. Constitucional ou inconstitucional? Demorou. Constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. Por quê? É imposto real para começar, visão antiga, e não está autorizado na Constituição. Ah, mas é resolução do Senado, tem que ser permissivo, constitucional. Inconstitucional. Questão que cai em prova, e caiu recentemente de novo. Próximo princípio. Princípio dirigido agora à União. Exclusivo da União, né? É o artigo 151, inciso 1 da Constituição, é o princípio da uniformidade geográfica. Bem fácil esse artigo, hein? Vamos ler. Para apagar aqui? Quer que eu escreva de novo, cara? Vou ler para você. É vedado... Ó, agora está escrito é vedado, hein? Sem prejuízo de outras garantias, é vedado. É vedado à União, Estado, DF, município. O texto começa com é vedado. É vedado à União, Estado, DF, município. Tá certo ou não tá certo? Tá errado, gente. Tá prestando atenção? É vedado à União. É princípio exclusivo de quem? Da União. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Esse é o princípio da uniformidade. Eu vou ler o resto depois. Ele preconiza o quê? Ele deriva do princípio da isonomia. Ele nada mais é do que a isonomia manifestada também do ponto de vista socioeconômico. Significa, no território nacional, aquelas regiões que estejam em situação socioeconômica equivalente, quer dizer, semelhante, o tratamento tributário vai ser igual. Mas aquelas regiões que estejam em situação socioeconômica não equivalente, o tratamento tributário vai ser desigual. Bom, regra. Se eu pressuponho que há igualdade socioeconômica, o tratamento tributário tem que ser igual. Vou ler. É vedado à União tributar, criar tributação de forma desigual, ou seja, não uniforme no território nacional. Explica como cai na prova. A União publica a alíquota do IPI. Para o mesmo produto no Sudeste, 10%. Para o mesmo produto no Sul, 9%. Não pode. Isso fere o princípio da uniformidade geográfica. A mesma alíquota, o mesmo produto, o IPI tem que ter a alíquota idêntica em função do princípio da uniformidade geográfica. Qualquer variação fere o princípio da uniformidade geográfica. Esse princípio visa o quê, Lugon? Ele visa, na verdade, evitar a distinção de Estado ou município em detrimento do outro. Ele visa fazer isonomia do ponto de vista socioeconômico. Ele visa criar distinção ou preferência.
ele visa fazer equilíbrio socioeconômico. Então a tributação tem que ser igual. A tributação tem que ser igual no território nacional, tem que ser igual. Mas, questão de prova, Lugon, o Nordeste está em situação socioeconômica não equivalente ao Sudeste e ao Sul. Pode a alíquota ser diferenciada? Pode. Pode a alíquota ser diferenciada? Pode. Pode haver concessão de isenções para o Sudeste, para o Nordeste em relação ao Sudeste? Pode. Na verdade, qual é o instrumento que é usado, via de regra, para se fazer a justiça social? É a concessão da isenção, do benefício fiscal, do incentivo fiscal. Fala, galera. Isso é princípio da União. Show? Não, legal. Vamos ler o artigo então? Vamos ler o artigo. 151, inciso 1. Lê direitinho, que agora eu vou matar as questões de prova, tá? Vamos lá. Olha só. Primeira pergunta, vamos ficar na regra. A regra é vedado à União criar tributação de maneira não uniforme no território nacional? Verdadeiro. Por que eu marco verdadeiro? Porque além de ser a regra, está escrito, é vedado que a União crie tributo não uniforme no território nacional. Verdadeiro. Pergunta 2. Em havendo desigualdade socioeconômica entre as regiões, ou então vem assim, para manter o equilíbrio socioeconômico entre as regiões, pressupõe desigualdade socioeconômica. Poderá a União conceder isenções? Sim. Porque se houver desigualdade socioeconômica, qual o instrumento do equilíbrio? A concessão de isenções, incentivos fiscais e benefícios fiscais. Pergunta 3. Quando a União concede isenção para o Nordeste e não concede para o Sudeste em relação ao mesmo produto, para manter o equilíbrio socioeconômico, isso fere isonomia? Não, isso realiza isonomia. Porque a tributação desigual aos não equivalentes é a realização do princípio da isonomia. Porque a tributação desigual aos não equivalentes é a realização da isonomia. Perguntas. Próximo princípio dirigido à União. O artigo 151 só trata da União, tá? Só da União. O artigo 151, inciso 2, merece a sua atenção e cuidado. Não tem nada de difícil, é só entender o conteúdo do que seja aí a tributação da renda de uma obrigação de uma dívida pública. Vamos pegar isso primeiro para começar? Ó, eu sou União, quero dinheiro emprestado. Vou emitir título, chamado título da dívida pública. Você investe no meu título? Tem dinheirinho aí? Investe no meu título? Então você é investidor. Então quando você investe no título da dívida pública, para você é um investimento. Daqui a 10 anos você volta para resgatar. Quando você vier resgatar, vai vir rendimentos. Você está investindo. Para o poder público é a criação de uma obrigação a ser cumprida no futuro. Cria-se uma obrigação da dívida pública a ser resgatada no futuro. Então, quando eu emito o título da dívida pública, você é o investidor. Você está investindo. Quem é que vai gerar, quem é que vai ter rendimentos em cima? O cidadão que investiu, o investidor. E quem tem renda paga imposto de renda. Não é isso? Então, quando eu falo assim, tributar a renda da obrigação da dívida pública, eu estou tributando quem? O investidor. Deu para entender? Estou tributando o investidor. Tributar a renda da obrigação da dívida pública, estou tributando o investidor. Só que eu vou fazer uma maldade com vocês. Quem cria imposto de renda na União? Se vocês investirem no título da dívida pública do Estado ou do município, eu vou aumentar a alíquota daquele imposto de renda lá. Eu vou reduzir a alíquota do imposto de renda para quem investir no título federal. Poderia a União fazer isso? Poderia. Se ela fizer isso, ela está captando recurso só para ela, não é?
ela vai impedir que você invista no título estadual. Se ela criar distinção de alíquota, ela vai estar criando precedência para ela. E vai desequilibrar a federação. Não pode. Pelo princípio da isonomia mesmo, não pode. Criar desequilíbrio da federação. Então vou ler o artigo agora. Esse artigo, ele visa exatamente proibir esse desequilíbrio, essa distinção que a União vem a criar. Diz ele, é vedado à União tributar a renda da obrigação da dívida pública dos estados e municípios, bem como a renda dos seus agentes públicos servidores, em nível, retificando, vou inverter, diz assim, é vedado à União tributar a renda da obrigação da dívida pública do estado e do município, bem como dos seus agentes públicos, em nível superior à tributação da renda da dívida pública federal e dos seus agentes públicos. Ponto, é simples. É justamente para não criar esse desequilíbrio federativo. E permanecer tributação de forma isonômica. Fala. Quem não entendeu? Se entendeu, pergunta da prova. A pergunta é, marque verdadeiro ou falso. É vedado à União tributar a renda da obrigação da dívida pública do Estado e do município. Ponto. É vedado? Não, só é vedado em nível superior em relação à tributação da renda da dívida pública federal. Só isso, cara. Mais nada. Tá legal? Vou para o inciso 3. É o menorzinho, mas é o mais perigoso de todos. Quanto menor o frasco, pior o veneno, né? 151, inciso 3. Outro princípio da União. É vedado à União... Vou até tirar isso aqui. É vedado à União conceder o quê? Isenção de tributos do Estado e do município. É vedado à União conceder isenção de tributo do Estado e do município. Vem aqui comigo. Olha isso aqui. Uma lei complementar federal concede isenção de ICMS ou de ISS ou de IPTU. Não pode não, cara. Mas podia. Antigamente podia sobre a égide da Constituição de 67. Ela autorizava. Ela dava ok para isso aqui. Só que a Constituição de 88 diz, não pode mais. Ela dá um não para isso aqui. Não pode mais. Então, hoje em dia, quem dá isenção de ISS tem que ser lei ordinária do município, e não União por lei complementar federal. Qual é a regra hoje? A regra é essa aqui, ó. 151.3. A regra é que quem dá isenção tem que ser o próprio titular da competência. A regra é chamada isenção autônoma. Autônoma quer dizer, a isenção tem que ser concedida pelo próprio titular. A isenção tem que ser autônoma. Quem concede isenção de ISS? É o próprio município. Antigamente, se admitir isso aqui significava isenção heterônoma. Isenção heterônoma ou heterotópica? O que é isenção heterônoma? Isenção heterônoma é quando ela é concedida por entidade diversa do seu titular. É quando a União dá isenção de tributo do Estado ou do município, por exemplo. Isenção heterônoma é quando ela é concedida por entidade diversa do respectivo titular. Tá mal escrito isso aqui, hein? Quando eu olho para a telinha, eu falo assim, não dá. A isenção heterônoma é quando ela é concedida por entidade diversa do respectivo titular da competência. Agora, quando a isenção é concedida pelo próprio titular da competência de tributo seu mesmo, aí ela se diz isenção autônoma. Autônoma ou autonômica.
Heterônoma ou heterotópica? Diga para mim. A Constituição de 67 permitia isenção heterônoma? Sim. E a de 88 admite? Não sei. Eu vou ler o artigo. Está escrito: é vedada. É vedado à União conceder isenção de tributo do Estado e do município. Diga, a Constituição autoriza ou ela veda? Veda. Ela veda. Mas, professor, eu vou aprender no futuro que há duas exceções hoje em dia. Exceção. Hoje em dia, a Constituição de 88, ela admite duas exceções, que eu vou melhorar no futuro, só vou mencionar hoje por mencionar, tá? Olha só as exceções. São dois casos de isenção heterônoma. Dois casos de isenção heterônoma. Diz o primeiro caso. Aqui está dizendo que a União, hoje em dia, ela pode conceder isenção de ICMS, desde que seja por lei complementar, mas só na exportação. Lugon, mas eu já sei que exportação é tudo imune a ICMS. Deixa para depois a gente falar sobre isso. A União pode conceder isenção de ICMS, ó, eu vou colocar aqui, na exportação, só para você mentalizar, na exportação. E também pode conceder isenção de ISS na exportação, só isso. Hoje é o que a União pode. Isenção heterônoma. É por lei complementar conceder isenção tanto do ICMS quanto do ISS na exportação. A eficácia disso a gente analisa depois.